Olá, mais um ótimo dia para todos vocês. Estamos juntos na caminhada diária de estudos da Palavra do Senhor, dentro do livro profético do profeta Isaías, que é considerado aqui a coroa de todas as profecias dentro dos livros proféticos. Vamos ler hoje o capítulo 28 do livro de Isaías, mas antes de nós começarmos aqui a leitura do livro, convido vocês a pegarem aí os celulares de vocês e compartilharem essa mensagem nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas também possam conhecer a mensagem do Todo-Poderoso. Vamos, então, agora para uma rápida oração. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, Pai de amor, estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a tua palavra. Pedimos a orientação do Espírito Santo para que possamos compreender e assim colocarmos em prática. Abençoe os seus filhos onde eles estão e que todos, nesse momento, possam dedicar um tempo para falar com o Senhor através da oração e também ouvir o Senhor através da tua palavra. Fica conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos amigos, o título da mensagem de hoje é O Senhor adverte Jerusalém. Queridos, esse capítulo aqui, o capítulo 28 do livro de Isaías, ele tem 29 versos. Não vou ler propriamente todos, mas eu vou pegar a ideia que tem em cada perícope, em cada situação aqui do capítulo, para que a gente possa tirar aqui algumas lições, tá bom? Verso 1 diz assim: Ai de Samaria, a orgulhosa, o coroa dos bêbados de Efraim, a flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos dos fertilíssimo vale dos que são vencidos pelo vinho. Eis que o Senhor vai enviar um homem valente e poderoso, este com poder jogará tudo no chão. Vou parar um pouquinho aqui. Efraim tinha como capital a cidade de Samaria. Então, muitos estudiosos, teólogos, vão dizer que esta profecia que nós estamos lendo, ela aconteceu não no ano 722 a.C., quando Samaria, quando a cidade, a capital de Efraim, ela foi totalmente devastada no ano 722. Muitos vão dizer que essa profecia aconteceu um tempo antes, talvez no ano 730, 728, mais ou menos essa época, foi quando isso aconteceu. Por quê? Porque a cidade aqui de Samaria, ela não está destruída. A cidade aqui, ela está vivendo uma orgia, ela está vivendo com festas, com muitas coisas que o povo estava fazendo. Ou seja, ao invés deles se armarem para a guerra que estava sendo eminente, para vocês terem uma ideia, os assírios, eles cercaram a cidade de Samaria e fizeram um cerco de quase 2 anos e meio até eles invadirem a cidade. Então, é bem possível que, nesse momento, nuvens escuras já estavam pairando sobre Samaria e eles estavam vivendo como? Estavam vivendo uma vida desregrada. E Deus está falando, então, falando diretamente a eles, olha, vocês estão vivendo em festas, bebedeiras, fazendo um monte de coisas e estão esquecendo que a vida de vocês estão correndo perigo. E se elas estão correndo perigo, saiba que Deus vai castigar vocês, porque ao invés de vocês buscarem refúgio em Deus, estão se divertindo, fazendo outras coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é pecado nenhum você ter uma vida de lazer, alguma coisa assim, desde que essa vida de lazer, desde que essa vida não venha interferir na sua guarda diante de todas as coisas que estão acontecendo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, abaixarmos a nossa guarda, porque se nós abaixarmos, o inimigo vem e destrói. Mas, diante disso tudo, ainda haveria uma esperança. Olha só que interessante. Seguindo a ameaça de destruição, vem a promessa de salvação para o remanescente, versículo 5. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será como a coroa de glória e o formoso diadema para o restante de seu povo. Amém, glória a Deus. A Bíblia está dizendo que, apesar desse povo estarem vivendo uma vida desregada, uma vida de orgias e outras coisas mais, Deus está dizendo assim, que ainda haverá salvação para o remanescente. Enquanto que os ímpios estão buscando
se fortalecerem nas suas festanças, o remanescente estava se fortalecendo no Senhor. E por isso, Deus é a sua coroa, Deus é a sua glória, Deus é a sua fortaleza. Por isso que o remanescente ele vai ser coberto. Agora, olha que interessante, isso falando de Samaria. Agora, ele vai dirigir a sua profecia diretamente para Jerusalém, para a tribo de Judá. Então, ele está falando para o povo de Samaria, mas dando um recado para a tribo de Judá. E qual é o recado? Olha só que interessante. Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho e não podem ficar em pé por causa da bebida forte, os sacerdotes e os profetas. Aonde fazia os trabalhos no templo? Em Jerusalém, no qual pertencia a tribo do sul, que era Judá e Benjamim. Então, essas duas tribos, a cidade de Jerusalém era a capital dessas duas tribos. E como estão vivendo essas pessoas lá? Elas estão vivendo também do mesmo jeito de Samaria. Ou seja, Deus está dizendo, olha, vocês também estão fazendo a mesma coisa que eles. Ou seja, vocês acham que vocês são melhores? Não. E quem são eles? Os sacerdotes e os profetas. E por isso, eles não têm visões corretas, por isso os profetas não explicam a palavra de Deus corretamente para o povo, porque os profetas, além de fazer o trabalho ali no templo, eles também tinham obrigação de pregar a palavra para o povo. E então, a Bíblia diz que eles estavam confusos quando recebiam visões, e aqueles que deveriam explicar a palavra do Senhor, eles não explicavam, eles não ensinavam direito, porque todas as mesas estavam cheias de vômito, verso 8, e não há lugar sem sujeira. Era assim que Isaías via toda a situação daquele povo. E aí, o que eles diziam? Olha que interessante, eles diziam assim, a quem ele quer ensinar? Ou seja, falando como se Isaías estivesse ouvindo eles falarem assim, quem que é esse camarada aí? Quem que é ele para nos repreender? Nós somos aqueles que deveriam, nós somos aqueles que somos detentores da verdade, detentores do ensino, e esse rapaz aí, Isaías, ele quer nos ensinar, ele só fica dizendo beabá, beabá, blá, 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 e não fala nada, não fala coisa com coisa. O profeta Isaías tinha uma dura missão, repreender os nobres, repreender a liderança, repreender reis. E esta era a grande missão de Isaías, queridos. Por isso que ele foi detestado pela elite da época. Pregar para pessoas que não têm influência é uma coisa. Você pregar para pessoas que são influenciadores é muito diferente. Eles não vão aceitar. E se aceitarem é pelo milagre de Deus. A missão do profeta Isaías, queridos, não era nada fácil. Pregar para o povo, a plebe da época, e pregar para os nobres era totalmente diferente. Isaías sofreu até o martírio. Por causa disso, como diz a tradição, Isaías foi cerrado ao meio. Então, eles começam a dizer que Isaías está falando blá, 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 mas Deus deu uma mensagem, e agora olha o verso 11. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo. Ou seja, vocês não quiseram ouvir a mensagem por bem, vocês vão ouvir através daqueles que vão executar o mal contra vocês, falando dos assírios, falando dos babilônios, os assírios que invadiram Samaria no ano 722 e os babilônios que invadiram Jerusalém no ano 605. Ou seja, vocês não vão ouvir por bem, vocês vão ouvir por mal, e esse povo não terá piedade, mas eles estarão executando o juízo de Deus. Então, ao invés de vocês falarem que eu estou falando blá, 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 olha o que ele diz. Assim a palavra do Senhor lhe será um beabá, beablá, blá, 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 blá. Ou seja, vocês disseram que eu não estava falando coisa com coisa, então vocês também não vão entender o juízo de Deus. Misericórdia, né? Portanto, escutem a palavra do Senhor, homens zombeteiros, vocês que governam este povo que está em Jerusalém. Ou seja, agora ele referindo a Jerusalém, referindo ao povo da tribo do sul, ele está dizendo assim, olha só, vocês que governam o povo. Antes ele falou para os profetas, antes ele falou para ali os sacerdotes, agora ele está falando para aqueles que lideravam a nação, aqueles que eram políticos. E sabe o que eles estavam fazendo?
fazendo aliança, aliança com outras nações, e estavam achando, pensando que estavam bem amparados. Ao invés de buscar amparo no Senhor, estavam buscando fazer aliança com outros. E como Isaías chama isso? Isaías chama isso de aliança de morte, aliança de sepultura. E aí ele diz que isso não vai passar. E aí embaixo, no versículo 16, ele vai falar aqui, queridos, que, portanto, assim diz o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já aprovada, falando de Jesus Cristo, como Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 10, verso 9 a 11, que ele vai dizer aqui, queridos, que Jesus é a pedra angular e a pedra que os construtores rejeitaram. E ele está dizendo, esta pedra, somente ela pode ser o refúgio para todos. E aí, queridos, voltando aqui, ele vai começar a dizer, então, como que ele fará o seu juízo? Farei do juízo régua, ou seja, o juízo de Deus será um juízo de justiça, de equidade, de mansidão e paz, mas, apesar disso tudo, ele vai tirar a máscara daqueles que fizeram aliança com aqueles que eles não deveriam. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada, porque o Rei da Glória, Jesus Cristo, ele virá a este mundo e vocês vão rejeitar, mas ele vai desmascarar vocês. É o que Jesus fez quando esteve aqui. Todas as vezes que passar, ele os arrastará, porque passará manhã após manhã, ou seja, juízo após juízo sempre virá. Mas aí, queridos, a Bíblia diz claramente que eles vão ter uma proteção real, que é a proteção que está em Cristo Jesus, mas ele vai executar a sua obra estranha, a obra de destruição. Queridos, se isso aconteceu lá no passado, se isso aconteceu nos dias de Jesus, a porta da graça, ela acabou se fechando para os escribas e fariseus que rejeitaram Jesus. Vocês acham que vai ser diferente nos nossos dias? Agora, na outra parte, o julgamento de Deus, ele pode ser adiado, mas ele não é cancelado. Aí ele vai dizer aqui que o versículo 22, na parte final, ele vai dizer que o juízo de Deus será sobre toda a terra. E agora, na outra parte, do versículo 23 até o verso 29, a sabedoria de Deus é seu e seus juízos vão acontecer. Agora, Isaías vai usar aqui uma linguagem de um tipo de um mestre de sabedoria. Aqui, muitos vão dizer que essa parte, do verso 23 até o verso 29, não faz parte dos outros versos que nós acabamos de ler. Algum escriba deve ter colocado essa parte aqui, mas ela também é muito importante. Por quê? Porque aqui ele vai fazer uma analogia a respeito daquele fazendeiro, aquele que ara a terra, aquele que prepara a terra, mas ele não fica só arando a terra. No momento ele para, ele joga a semente. Então, o que ele está querendo dizer com isso tudo? Que Deus, ele não vai só executar juízo. Num determinado momento, ele joga a semente. E essa semente, ela vai reproduzir frutos para a honra e glória de Deus. O juízo de Deus, eles não são juízos infinitos. Eles têm tempo, hora para acabar. Mas a misericórdia de Deus, ela é infinita na vida daqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Amigos queridos, este capítulo 28, ele é muito importante, como os outros também. Senta um pouquinho, para do que você está fazendo e leia com muita atenção diante de tudo que eu acabei de explicar para vocês. E saiba que aqui dentro, Deus está falando para o seu povo no passado, mas hoje ele tem um recado para dar para mim e para você. Do mesmo jeito que os juízos de Deus aconteceram com aquelas nações naquela época, tanto com a Síria, Babilônia, Jerusalém, Samaria, vai acontecer também nos nossos dias. Mas Deus vai salvar o remanescente. Mas ele vai salvar o remanescente para um dia levá-los para morar com ele, para as mansões celestiais. E que esse remanescente possa ser você, a sua família, eu e a minha família. Mas para que isso possa acontecer, entregue o seu caminho ao Senhor hoje. E assim, viva uma vida de acordo com a sua vontade. Amém.